vi o vídeo no YouTube, eu acho que eu paguei mais mico que você, porque eu estava num ritmo, você estava seguindo do Chico Buarque, eu às vezes entrava na tua frente, mas tem mais mico, mas adorei, foi muito legal. Depois que você saiu, a gente ficou falando sobre isso um tempão aqui. Foi uma pena que você não tenha conseguido voltar. Melhor você repetir. Sabe o que eu fiquei pensando? Acho que vai repetir. Vai, não. Fica aí, meu Deus. Não. Ele vai botar a gravação. Agora. Ok. Pronto. Estamos no ar. Então, eu queria comentar, Márcia, sabe, primeira coisa assim que me veio na cabeça, porque a gente entrou mais ou menos juntas, né, na mesma época. No mesmo dia, não entramos no mesmo dia. E eu me lembro que você falou assim, eu já faço parte do núcleo duro, será que você também e tal, enfim, que o grupo entra e sai gente, mas tem um núcleo duro, né? E aí eu ficava observando que você é quieta, em muitos momentos você fica quieta na sua... Quando eu vi aquela paródia, eu falei, ela observa tudo, ela fica ligadíssima. Sim. Achei o máximo, você fez um retrato, assim, muito legal, um mosaico, como disse o Newton, né? Achei o máximo, me pegou características muito, né, assim, detalhadas de cada um e tal, e foi colocando. Nossa, incrível, parabéns, viu? Que bom que vocês gostaram. Eu queria muito dividir com vocês mesmo essa minha impressão, né, e tudo aquilo que vocês, de fato, deixam como marca, como registro nesse trabalho. Então, muito legal. Eu também fiz com muito carinho, assim, fiz assumindo o mico, com coragem, mas querendo... O Oswaldo até comentou que é um trabalho para se pensar no assunto. Ele falou sério, ele não falou brincando. Uma mensagem para se pensar no assunto. Eu achei, olha, Ivone, do meu ponto de vista, eu vou discordar de você, eu achei a Márcia mais corajosa que você. Porque eu fico imaginando, eu não conseguiria fazer isso, expor uma coisa assim. Eu também acho. Mas você sabe que na hora que ela propôs, eu fiquei até com inveja. Eu pensei assim, puxa, mas olha que ótima ideia, por que eu não tive também? Até pensei, me ocorreu assim, quem sabe o ano que vem cada um faz uma paródia e tem a coragem de falar do outro através de paródia. Mas eu acho também... e o encaixe do ritmo foi muito, mas muito a criatividade e o sentimento, né? Sentimento e criatividade. Porque falou de cada um de nós e com ritmo, né, da paródia, e foi assim incrível. Não conseguiria fazer, não. Talentosíssima, Marcinha. Nossa. É que ela tem mais coragem do que eu, porque eu falei de uma coisa minha. Não, eu queria continuar. Continua. Não, porque, na verdade, né, eu fiquei muito impactada pelo como ela me viu. Né? Ela falou racional e faz as pontes. Eu não me sinto uma pessoa racional, até porque, né, tem toda aquela coisa que vem, você é ariana, e realmente eu sou uma pessoa que explodo fácil. Né? Mas é interessante, depois eu fiquei pensando, né, por que nesse grupo podem me ver assim? E aí eu penso que esse grupo me traz muita segurança e que isso me possibilita fazer esta abordagem mais racional das coisas. Né? Porque... Eu acho, olha, que você sempre traz para a gente, você sempre traz, pelo menos para mim, assim, uma firmeza de retornar às questões quando as questões
quando a gente vai se perdendo, ou quando a gente tem vai nos devaneios, você sempre traz o grupo novamente para isso. Eu gostaria de retomar, você sempre diz isso, eu gostaria de trazer. Então, eu acho que você é uma pessoa que fala das suas emoções, sim, mas racionalmente você consegue colocar aquilo que está te preocupando naquele momento. Então, e fazendo pontes, você tem uma necessidade muito grande de ligar, de trazer alguma coisa, de juntar um com o outro. Você pega uma coisa que você ouve no lugar, você traz para a gente, você tem a preocupação de estar dividindo. Então, eu acho, então você, para mim, é um pouquinho isso, assim. Não, mas eu achei muito bom isso. Muito. Eu achei muito interessante porque contrapôs a um pouco do que eu me vejo, né? Eu me vejo uma pessoa, até quando, às vezes, quando eu entro em discussão, outro dia eu me peguei conversando com um senhor no mercado sobre política, eu saí tremendo, eu estava tremendo. Então, quer dizer, eu não me vejo muito assim. É neste grupo que eu posso fazer isso, sabe? Aí a gente pensa a questão do grupo, né? Como que o grupo liberdade, acolhe. Isso chama-se de liberdade. A liberdade cada circunstância também, né? A liberdade de falar, né? A gente se permite, né? Acho que a liberdade, bom que vocês gostaram. Vocês são isso eu tudo para mim, pedacinho disso tudo que tem me ajudado a me construir, continuar construindo. Eu gostei muito do jeito que você me vê também. Agora, eu também gostei muito, achei muito criativo. E achei meio sem sentido essa sua preocupação de pagar mico. Pagar mico, eu acho que não teve nenhum momento teve isso. Eu achei que foi muito criativa, né? Muito legal a paródia que você montou. Obrigada. E foi engraçado que você falou que você ia fazer isso e sair correndo, para não pagar muito mico. E realmente, você acabou saindo. Pois é, a gente não deve falar. Sem saber se você tinha saído correndo. Para o Marcos saber do que vocês estão falando. A gente está falando, Eu coloquei aí o material que a Márcia colocou. Explica, Márcia. Eu peguei a música Construção, porque a proposta era da gente trazer uma música, alguma coisa que mostrasse um pouco a gente, né? Que a gente falasse da gente, e o grupo depois ia conversar sobre isso. Então, eu peguei a música Construção, do Chico Buarque, que teve um significado num período da minha vida de formação, e fiz uma paródia no sentido de mostrar que esse grupo, eu continuo em construção com esse grupo e o que cada um daqui desse jeito me ajuda nessa construção. Então, foi o texto que eu fiz a partir da música. O bom seria reler, se você quiser, num ritmo não do Chico, porque ali tinha a percussão, tinha os instrumentos que a gente não ouvia. Então, ficavam uns vazios, né? Então eu botei então assim. Seria Regina. Mas era legal, era legal ler no ritmo. Eu acho que muda tudo ler no ritmo. Eu acho. É que concordo com você, Carmen. Concordo com você, Carmen. Não é? Eu também então, acho. Tem que ler no ritmo. Eu vou dizer assim, Regina me mandou uma mensagem linda, dizendo da palestra que eu gostaria. Como me conhecia, eu acreditei, liguei o computador fazendo logo o link, cheguei e logo vi que eu me encontraria. Cheguei no grupo. Vi que eu me encontraria. Cheguei no grupo aqui num momento difícil, eu vi assistir uma palestra útil. E vi todos vocês com enorme esperança. Aos poucos eu fui vendo que era a minha praia. Fiquei e perguntei como participar, e todos me acolheram com muito carinho. Aos poucos fui gostando e me enturmando, e conhecendo um pouco cada um aqui, admirando o Marco, nosso coordenador, sujeito amoroso, consciente e lúcido. Entrei com a Carmen, amiga do Beto, petista raiz, guerreira e lutadora. E tem a Hilda Veiga, sempre antenada,
E a querida Ivone, curiosa e firme, não deixa escapar nada, pergunta e responde. A Ana racional sempre fazendo pontes, Guilherme com seu vinho sempre degustando. Oswaldo, nosso amigo, a grande conquista. O Beto dá vontade de se ter pertinho, ajuda a alegria e muita cultura. O Rony vem e some, faz falta pra gente. O que dizer do Newton, sempre tão atento. E a Vera, tão risonha, nossa PSOLzinha, grande sindicalista, atuante viva. Amiga, atuante viva. E chegou a Soninha trazendo os alunos. Carinho especial pela grande Regina, amiga que me ajuda a dizer sim para a vida. Zé Paulo, paciente, com meu muito obrigada. Cheguei e logo vi que eu me encontraria. Aí eu sou assim, conversa salvadora que ilumina a vida. Projeto Esperança, amizade e vínculo. Respeito, amizade, justiça e caminho. Grupo de amigos, carinho e muito brilho. Conversa salvadora que ilumina a vida, amigos que não deixam apagar a estrela. Cheguei lá no vi que eu me encontraria. Muito bom, muito bom. É muito legal. E foi legal que você falou de iluminar a vida, que show, você né? falou logo depois de mim, não foi? Arrasou. Foi. Arrasou. Porque eu falei também de sol, né? Show, né? E aí você completou. Legal. E a Vera, nossa PSOLzinha, tu tinha que falar também. A Vera chegou aí agora. A Vera entrou, nós estamos com um novo participante hoje, que é o Marcos, tá vendo? Então, estou vendo, é o Marco Aparecido? Isso. Navarro, da tribo dos Navarro. Certo. Prazer, Marco, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer. Você, Vera. Acho que você tem que se apresentar. Para me apresentar? Todo mundo fez isso. Marco Aparecido, eu sou Vera Stefanov, sou bibliotecária e eu estou junto desse grupo já há algum tempo, introduzida pelo Marco, porque eu conheci o Marco através de que ele me contratou para fazer a biblioteca dele, organizar a biblioteca dele. Então, não sei se você sabe, mas o Marco tem uma belíssima biblioteca com aproximadamente 7.000 volumes. Nossa, viu? Que show! É um show mesmo a biblioteca do Marco. Está toda classificada, catalogada, toda organizada, né? Então, tá bonita, viu? Imagina, vamos fazer visita, vamos fazer uma visita à biblioteca. Um dia, né, Marco? A gente se reúne de novo. Vera, você me deixa triste agora, viu? Porque esses dias aí eu estava lá na escola, né? Aí o meu diretor todo contente, vamos arrumar os livros, vamos colocar uns livros aqui, uns livros ali. Aí lá vai eu dar uma olhada nos livros que veio, né? Aí eu sentei assim, eu fiquei olhando, e eu falei, santo Deus, né? Tantos que temos por aí, e a nossa biblioteca vazia, Vera, socorro. Eu sei muito bem o que está se passando no Estado. Como a gente faz, será, para poder, né, ter esses acervos, né, que estão guardados em 7 chaves, porque eu não sei para onde que estão. Eu sei que tem, será que agora não tem mais, Vera? Tudo bem, me corrija, não tem mais. Mas já teve uma época de mandar muitos livros mesmo, riquíssimo para as escolas públicas, e hoje você procura você não acha. Você vê as bibliotecas tudo pobre, e o governo mandando livros, e você vê aquelas caixinhas de livros que vem, daqui a pouco você conta, dentro da caixa tem o quê? 200 livrinhos, 150 livros, tudo bem, né? Que na Leste 3 nós temos 75 escolas,
150 livros para cada escola recebendo 150 livros, imagina as demais diretorias. Né? Mas esse então, assunto, um outro momento, eu posso estar conversando, é que ele é longo, né? Hoje não, tá, pula mas essa parte. Hoje a gente tem outros assuntos para falar. Pula. Comemorações. Agora é quem está faltando? Vera, você tem que dar um retorno. Não é o Oswaldo? Não, é o Newton. Não, é o Newton. Não, a Vera vai falar. A Vera tem que falar da Márcia, do que ela trouxe. Para falar. A respeito da sua. Eu acho que eu já disse na última vez, não deu tempo de você ouvir, Márcia. Mas eu amei. Meu Deus do céu, que criatividade! Parabéns pela criatividade. Sabe, você foi extremamente criativa, uma poetisa de mão cheia, né? Descreveu o grupo, a sua participação diante dessa música tão importante para a nossa literatura, inclusive, né? Chico Buarque, a gente estuda, né? Desde o cursinho, estuda para vestibular, inclusive. Você falou que você estudou durante um ano a construção, né? A música do Chico, mas eu lembro que eu também estudei quando eu estava para fazer o vestibular, né? Também era uma letra que a gente estudou como literatura. Então, olha, Márcia, sem palavras, viu? Que bom que vocês gostaram. Foi para vocês, um presente para vocês. Muito criativo. Parabéns. A gente agradece. Obrigada. Parabéns mesmo, né? Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. E agora é o Newton que vai... Newton. É o Newton. Sou eu? Vamos lá. Bom, a proposta era trazer uma situação que fosse significativa, né? Eu não fui buscar no passado essa situação, mas há poucos dias eu me defrontei com uma frase ou um pensamento que, para mim, né, ele me remeteu a um tema que, ultimamente, é muito caro para mim, que é o seguinte: eu fico pensando muito como é que surge a razão no sujeito, né? Como é que se constrói a razão. Eu, na verdade, estou tentando articular aqui, já há um certo tempo, crença, verdade, razão, consciência, pensamento, cultura, né? Estou fazendo aí um monte de coisa. Mas a frase que me chamou muito a atenção é uma do Chomsky, né? Eu vou ler, não sei se dá para vocês terem. O Chomsky, ele coloca o seguinte: o propósito da educação é mostrar às pessoas como aprender por si mesmos. Ele conclui: qualquer outro conceito é doutrinação, né? Isso é uma coisa que tem me vindo muito na cabeça, porque, de uma certa forma, eu estou concordando, né? Porque, se a gente pensar, a razão, a gente chega a ela através da aprendizagem, né? E como que a gente aprende? A gente aprende ou a partir de situações que a gente vivencia ou de informações provenientes do meio social. Acontece que toda informação é uma versão de um emissor sobre o fato, né? Então, esse emissor, ele faz uma informação sobre o fato à vontade dele. Então,
o nosso aprendizado ele é feito a partir de informação de um emissor que, na verdade, é a versão da realidade, porque nós não estamos diretamente em contato com a realidade, né? E, por conta disso, eu acho que a gente está muito mais doutrinados, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente ser doutrinado ultimamente, né? Do que ter condições de elaborar uma realidade racionalmente. Depois eu concluo, que a ideia, então, era a gente conversar, depois eu concluo. Na verdade, essa questão me veio muito nesse momento político que nós estamos vivendo, né? Você vai me dar licença que eu vou pegar Eu estava lendo hoje A Mãe do Tolstói e tem uma discussão sobre como nasce a razão. Não acredito que você trouxe isso. Vou buscar o que ele fala. Será que eu vou ter a resposta? Bom, eu acho que você vai criar outra dúvida. Não, só para vai ajudar na construção dessa razão. Newton, só um esclarecimento, né? Os grandes filósofos são matemáticos e físicos. Certo. É verdade. Tá? Então, o que os matemáticos fazem? Eles usam a razão pura. Você está certíssimo, sim, tá? E o físico, ele é um filósofo melhor ainda, porque, além da racionalização, ele faz a integração das coisas, tá? Então, são os melhores filósofos que teve no passado, né? Eram matemáticos e físicos. Aristóteles, né? Aristóteles era físico e o Platão era matemático. Não, tudo bem. Foi, na verdade, não era? Foi, né? Essa questão me veio muito nesse momento presente de campanha eleitoral, né? Na verdade, não é nem de campanha eleitoral só. Se a gente pegar as discussões sobre a Ucrânia, né? Você não consegue ter informações que ajudam você a construir uma razão. No campo político, na minha ideia, a maior parte do discurso de oposição, ele não tende a falar para você para a razão, mas tende ao coração. Isso o discurso de oposição tenta solapar sua crença e verdade. Né? Mas não só de oposição, né? Tolstói fala né? Que a razão, se ela não nasce do coração, não atinge a consciência da massa, entendeu? Não adianta querer ter uma razão fria. Se você não pensar também na parte... Ele não fala em espiritualidade, embora tenha uma questão religiosa aqui no meio, mas ele não é o personagem que fala, é um socialista mais velho que ele. Deixa eu te falar. Isso está muito de acordo com o que eu penso também, né? Porque a razão a gente adquire a partir de uma certa idade, né? Exato, ele é mais velho. Até lá, a gente aprende muito pelos sentidos, tá? E os sentidos é justamente a parte mais emocional do sujeito. Tá? Então, na base da razão tem uma emoção, que é o que você colocou. Sem isso, não nasce a razão. Agora, qual é o problema que eu digo do discurso político? Como ele vai atacar, né, suas crenças e a crença não está na razão, né? Você, na verdade, impede que você tenha razão. Quer dizer, a minha conclusão é o seguinte: na hora de você votar, hoje, você tem que fazer que nem aqueles touros que são soltos na rua de Espanha. Tá? Você vai embora, tá? Atropela todo mundo,
e vai para a sua meta. Porque no meio do caminho, né, sempre você vai ter um discurso que queira te destruir sua crença e esperança naquilo que você acredita. Então, nessa hora que eu digo, paradoxalmente, o mais racional é você votar com paixão. Eu queria falar uma coisa, Newton, talvez dialogar com você. Na minha tese de doutorado, eu explorei um pouco, não tão profundamente, né, a razão e a racionalidade instrumental e assim, falando um pouco dessas questões e lendo muito os teóricos de Frankfurt, né, e principalmente a partir deles, mas aí, navegando um pouquinho assim, o que eu levei até na minha tese, coloquei como ilustração, que eu achei muito interessante, e isso que você fala me dá essa referência, é o seguinte: eu acho que hoje, ok, o que a gente tem do fenômeno hoje é uma instrumentalização da razão, né, e de uma forma bastante dispersa, né? Então, assim, cada partido, cada discurso, cada narrativa do neoliberalismo também, né, no nível econômico, vai te mostrar uma instrumentalização de uma razão, né? Assim, vai te colocar uma racionalidade que tem lógica, né? Você vai falar assim, a empresa precisa manter o seu lucro, então ela tem que mandar embora os funcionários. Ué, tem lógica isso, mas é uma racionalidade baseada em alguns fatores, né? E eu quero assim colocar só que quando eu fui falar disso na minha tese, o que eu achei muito legal, que eu assim bem simples, mas a discussão do Sócrates, né, na Grécia, e dos sofistas, né? Então, quando você vê assim, se iam defender as ideias, né, dos poderosos, os sofistas iam encadear aquelas ideias para que as pessoas ficassem convencidas, né? E o Sócrates, na verdade, ele ia inquirir as pessoas para pensar por elas mesmas e ver o que seria a razão, né? Então, eu acho que hoje o que a gente tem é um bando de falácia, um bando de coisas, de sofisma, sabe? Que se você vê por certo ponto de vista, tem sentido. Mas não, bicho, isso não é realidade, isso não é a razão, né? Eu penso assim, né? E aí, a hora que você falou, eu lembrei de tudo isso que eu estudei, que eu também gosto muito desse tema, né? Mas eu acho que a gente está vivendo num momento de enganação, né? Diversos discursos, né? Querendo tomar a sua consciência, querendo tomar a sua verdade, né? Aí que volta, na minha visão, para a gente mesmo, né? A coisa da reflexão, a coisa do pensar, aprender a pensar, que é isso aí que você trouxe na imagem, né, no texto do Chomsky, né, assim, aprender consigo mesmo, né, aprender com você mesmo a partir das suas referências, né, de uma forma profunda, né, não, enfim, cair nessas bobagens de publicidade, dos discursos por aí, né. Porque senão você não tem a construção da razão. Desculpa, você não tem a construção da razão. Exatamente. O contrário. A construção da razão... ideia, Márcia, desculpe, que aí que está dentro daquilo que acho que a Ivone colocou. Quando você fala que não tem a construção da razão, né, você fica justamente no nível emocional, você fica no nível abaixo, no sentido de que você não constrói uma razão sem ter uma emoção, né? Sem ter aquilo que os sentidos são estimulados. Você conhece a realidade a partir da estimulação dos seus sentidos, né? E isso é que vai ajudar a construir a razão. Perfeito. Se você não consegue, acho que esse é um problema hoje que você está colocando, se você não consegue elaborar racionalmente,
você vai ficar só no nível dos sentidos, da emoção e da paixão. Então, mas esse racionalmente é uma coisa que a gente também não pode se enganar, porque existem vários tipos de racionalidade, né? É como essa, a racionalidade, ela é uma coisa que, assim, depende da racionalidade, a razão... Ela não é neutra, ela não é construída neutra. de forma neutra, ela não é. Não, às vezes ela vem até para esconder alguma coisa. Exatamente, é um encadeamento. Não é uma coisa falando da lógica. Existem vários tipos de lógica que encadeiam uma racionalidade. Fatos, encadeiam interpretações dos fatos para chegar naquele objetivo, né? Exatamente. A racionalidade é nossa de pensar sobre aquilo, mas quando chega muito bem encadeado, né? Exatamente. Aquele vídeo que botaram lá do cara falando das armas, né? E você vê que ele falando de atingir o imaginário, não é sem conhecimento. Ele tem o conhecimento que ele bota a serviço da ideologia dele, que é armar, e ele tem um conceito de liberdade que é olho por olho, dente por dente. Então, eu acho que hoje a gente é exigido a ter uma racionalidade crítica o tempo todo, a duvidar de tudo. Né? Eu acho que é impressionante, porque quando você vai para os clássicos, a discussão parece que é sempre a mesma, gente. Porque eu só vou ler um trechinho aqui, se você me permite, que assim, são dois socialistas conversando, um mais velho, que na época, né, século XIX, 40 anos, era uma pessoa de idade, e o Pavel, que é o jovem, que é o socialista novo. Aí o socialista velho, fala: não é pela cabeça, mas sim pelo coração que se deve começar. O coração é um lugar da alma humana no qual não brota mais do que... Aí o socialista novo fala: não brota mais do que a razão, apenas a razão poderá libertar o homem. Aí o socialista velho fala: a razão não dá o poder. É o coração que dá a força e não o cérebro. E aí vem toda uma discussão que ele fala que todos nós somos arrancados de nós mesmos, o coração é repelido pela razão e a razão foi. Quer dizer, parece que é uma discussão eterna, né? Aquele negócio que a Hilda falou do Dia da Marmota, foi você que falou, Ana? A sensação que eu tenho é que a gente está vivendo o Dia da Marmota sempre. É como se você tivesse corpo e alma. É aquela coisa dicotômica, ou é razão ou é emoção, ou é corpo ou é alma. Você vê como é uma discussão eterna isso? Pois mas isso é uma compreensão antiga das coisas. Essa coisa dividida. A Carmen falou do a partir do Descartes, isso ficou, né? A razão e a emoção são coisas separadas, né? E aí a gente entrou nessa toada toda, a gente entrou nessa loucura. Não é que são coisas separadas, né? Mas... Não são. Pensando essa discussão política... ditado, a razão anda junto com o coração. Ana está falando. Fala, Ana. Não, é que passou um monte de coisa na minha cabeça, né? Porque eu também, num estudo meu, pensei um pouco sobre a questão da vivência e da experiência, que há uma diferença aí nesse ponto, mas é que depois me veio uma discussão que eu ouvi agora à tarde, da Sabrina, que ela cita o Vladimir Safatli, e ela fala da questão que o neoliberalismo, por exemplo, ele se sustenta no sentimento de desamparo. Olha que interessante, né? Como se você cria toda uma racionalidade e um pensamento, que é isso que a Carmen falou, né, da racionalidade instrumental, mas você usa como base aquilo que a sociedade tem de mais de carência, né? Essa questão do desamparo. Eu não sei por que
isso entrou nessa... Isso, a tua discussão, Newton, me trouxe essa lembrança, entendeu? Que eu acho que você fala parece que é um predador neoliberalista procurando a presa fácil, né? Falou pouco, mas falou bonito, é predador mesmo. Na verdade, esse sistema que a gente vive, é um moinho satânico, né? Assim, que espreme tudo, né? Assim, é terrível, destrutivo, né? Extremamente destrutivo da existência, né? Da existência. Já foi pior. Isso aqui é assustador, né? As instituições. Então, foi diferente, né? Foi diferente. Acho que a gente está num. Eu penso que hoje em dia se tem muito conhecimento na área de psicologia sobre o comportamento e as atitudes humanas. E isso é usado intensamente dentro do sistema capitalista para induzir comportamento, atitude, compra, né? Moldar as coisas politicamente, inclusive, né? Então, eu acho que é profundo, né? Assim, os caras com a fake news, eles dominam, manipulam, e a gente acaba caindo, né? A publicidade eu estudei bastante publicidade na minha tese também. Nossa, a publicidade é uma coisa nojenta pra caramba, sabe? E os algoritmos aí que estão pegando tudo que você gosta e... Exatamente. É tão louco. E a gente vai, porque, inocente, tipo uma mídia, né? Inocentemente, né? Carmen, deve ser assim como a mídia, por exemplo, né? Então, ela joga lá um conteúdo lá. Se as pessoas não estiverem preparadas, elas acabam caindo mesmo. É tipo golpinhos, né? Vamos colocar assim. Então, se ela não tiver clareza daquele produto, se ela não tiver clareza daquelas falas, se ela não tiver clareza daquelas políticas públicas no momento, ela acaba distorcendo as coisas. É o que pode estar acontecendo agora no momento, né? As clarezas, entre aspas, né? Saindo só um pouquinho, né? Falando das políticas públicas que estão por aí pelo ar, né? Da mídia, tanto Bolsonaro quanto outros, né? Mas vamos falar mesmo um pouquinho só do Bolsonaro, o que acontece. Então, as pessoas não conseguem fazer uma leitura definitiva, não conseguem fazer uma leitura com inteligência, não entendem a situação e acabam todos caindo como um patinho. Gente, o Beto entrou seria interessante que ele se apresentasse para o Marcos. Olá, deixa eu ver, peraí. Olá, gente, tudo bom? Olá, Marcos, tudo bom? Bem, meu nome é Beto, falo de São Paulo, trabalho com produção cultural e também sou videomaker. Faz já 2 anos que eu estou aqui no Conversagem e sou peixe com acidente... Onde é mesmo? Áries, é isso. Ele adora falar isso. Só voltando um pouquinho, você trouxe uma coisa de razão e aprendizagem, não foi? Pois é. Educação e aprendizagem. Porque eu acho que a coisa mexeu tanto com a gente, o tópico, que eu até me perdi um pouco. Assim. E quando o Newton traz essa questão da razão com a educação, eu acho que é a mesma coisa que... E se a gente logo falou de razão e emoção, de sensibilidade, de corpo, eu acho que na educação também a gente divide artificialmente os conhecimentos. É a ciência, é a matemática, é o português, é a física, quando na realidade está tudo na vida. Isso é uma divisão artificial, apenas didática para dar conta. Isso não está assim na vida. Na vida não está matemática, não está física, a vida está vida. Está tudo junto e misturado. Misturado. Então, isso também da razão e a sensibilidade, me parece que eu tenho feito, por exemplo, uma trajetória na minha vida procurando juntar, não separar, procurando não viver essas coisas separadamente, porque é armadilha. Então, e tem ação também, né, gente? Tem ação.
Porque muitas vezes é na ação que você encontra a coerência entre a razão e a emoção. Porque na ação que é a vida, a ação é a vida, é onde a gente está, né? Porque você tem o discurso e tem a prática, né? Então, é muito interessante quando o Newton traz a questão da razão e a educação, porque quando você traz a educação, você traz a reflexão e você traz o autoconhecimento. Não tem educação sem autoconhecimento. Você vai formar consciência se conhecendo. Se você não tem um processo de conhecimento, você não forma consciência. A educação hoje precisa ser repensada, né? Precisa ser repensada. Acho muito oportuno isso, da razão com... modelo de divisório que você trouxe. E aí, para mim, bate como uma coisa que tem que ser integrada, não fragmentada. O pensar, o sentir e o fazer. Mas é isso que dá margem a essa racionalidade instrumental que a Carmen trouxe, né? Porque você pode engolir qualquer coisa desde que ela tenha uma lógica nela mesma, né? Ela não tem uma lógica que você junta com a tua vida. Perfeito. E é isso que a gente vê hoje. Como é que a gente diz, meu Deus, como é que a pessoa não junta o Lé com o Cré? Então, né, por exemplo, a gente ouviu aquele infeliz daquele general lá do Supremo Tribunal Militar falando que aquela gravação horrorosa, aquela coisa nojenta de tortura, não atrapalhou a Páscoa dele. E as pessoas não juntam a questão dele falar de Páscoa, que é o exemplo da tortura do maior do símbolo maior da religião dele, que foi torturado, e ele falar que a tortura não atrapalha a Páscoa. Quer dizer, como é que não juntam Lé com Cré? Olha como é que é segmentado, uma coisa é fragmentada. E as pessoas repetem sem refletir isso. Porque não tem educação. Porque é a crença, como o Newton falou, é a crença, não é o raciocínio. Não tem educação, não tem educação, porque não conhece nenhuma coisa nem outra, não tem pensar. Ter informação não significa ter educação. Hoje em dia a gente tem muita informação e nenhuma educação. Então, quando eu fiz a minha tese, eu me baseei, principalmente para falar dessa coisa da razão e um pouco no Horkheim, né? no Max Horkheimer, da escola de Frankfurt, né? E o que ele resgatava era que razão é uma coisa assim que todo mundo fala, ele escreveu esse livro na década de 60 ou 50, assim, todo mundo fala e tal, e parece uma coisa dada, natural, né? Que assim, não, é a razão, tem que usar a razão, que não sei o quê. Aí ele buscava, e que eu achei legal e tudo, e que, na verdade, a razão, vamos dizer, como uma coisa que funda o pensamento humano, né? Não é uma coisa individual, do eu penso, ela está ligada aos valores, à ética de uma comunidade, de um coletivo, né? E que ao se mercantilizar, né? Que aí esses filósofos e também o Morin também fala sobre isso, né? Que o mundo capitalista, né? Que a inauguração da industrialização e tal, é que vão buscar esta instrumentalização da razão com um novo eixo, que aí esse novo eixo ele parte do indivíduo e parte do mercado, né? Então, tudo vai girar em torno disso, mas, na verdade, a razão ela é uma coisa do humano, nas suas relações e socialmente falando, né? Eu achei muito legal isso, assim, para mim foi um achado e tanto, e eu continuo me faz muito sentido isso, né? Quando a gente fala de um individualismo, de um pensamento mecânico que é o eu, parará, e que é isso que vocês estão falando, não liga uma coisa com a outra, né? Assim, você não liga o social, o político, quem está passando fome, quem não está, quem, né, não, fica tudo, não, mas isso está certo, não, mas o cara comprou o Viagra lá para o exército, porque também é alguma coisa que tem a ver com a hipertensão, mas tem tanta coisa que ficou fora aí, pelo amor de Deus, né, então fica... Voltando a essa coisa da educação, né, me lembra muito Paulo Freire, né? Porque se você vai formar a razão pelo afeto, né?
Gente, só para situar, está faltando meia hora, tá? Que tem quem tem que ir meia hora. É o Oswaldo e a Regina. Bom, então, e a Vera. E a Soninha e a Vera e a Soninha. Mas está tão bom, a gente vai dando presente, né? Todo dia. Verdade. Mas o Newton vai fechar, não vai, Newton? Olha, na verdade, eu já tinha fechado, né? Porque eu trouxe isso por conta do discurso político, né? E eu falei que, nesse campo político, o discurso, né, de oposição, ele não vai falar a nossa razão, ele não vai nos convencer. Ele vai atacar a nossa crença e a nossa verdade, tá? Então, o que a gente tem que fazer, que eu falei, é seguir que nem um touro solto nas ruas de Espanha. É não ser contaminado por esse ataque à crença que vai deixar a gente em dúvida, né? Seguir firme e atropelar quem está no meio. O problema tá certo. É um assunto ótimo para outros momentos. Ótimo, isso não se esgotou. Porque Aliás, se esgota, não se esgota. É para sempre. Eu vi que eu não tinha mandado para vocês um artigo do Morin sobre educação. Botei lá agora, no Conversagem na Quarentena. Bom, precisamos passar para o próximo, né? Senão não acabamos hoje. Eu vou trazer o meu, porque eu acho que o meu é rapidinho. É aquele dos braços? Que é do Bispo do Rosário. Que aqui nunca é rapidinho, esse grupo não. Porque não tinha razão, não é? Muito lindo aqui. Porque era louco. Então, vamos ver, me chamou a atenção, né, como é que ele faz para se organizar. E ele se organiza pelas coisas do cotidiano que ele achava no hospital e fazia aquelas montagens. E o sentido que ele dava à produção dele era contar que existia vida na Terra. E como que era a vida na Terra? A partir daqueles objetos que ele ia encontrando. Tem um que é só de sapatos, e outras coisas que ele tecia, né? Porque a primeira comunicação do ser humano foi pelas imagens, né? Antes da linguagem, teve o registro das imagens as pinturas rupestres. Está aí o trabalho dele. E eram coisas que ele catava, né, dentro do hospital psiquiátrico que ele vivia. E aí tem a frase dele, o Marco está botando aí, e esse era visto pela sociedade, né, que ele morou a vida toda lá no hospital psiquiátrico, pela família dele, pela sociedade, como louco. Quer dizer, na verdade, E a frase era: minha missão é esta, representar a existência da Terra, é o significado da minha vida. Quer dizer, mesmo na loucura ou nos delírios dele, ele achou um sentido para a vida dele e produziu e criou, né? E aí eu acho que é isso que a gente sempre conversa. Essa frase é fortíssima, nossa. Muito forte. Imagina isso, olha só, significado com sentido. Ele juntou a missão dele, né? Missão, existência e significado. A partir das coisas do cotidiano. É como se ele precisasse comprovar que existia vida na Terra. Eu acho que a gente viveu isso aqui nesse grupo cotidianamente. Todos os dias, durante a pandemia, a gente se reunia e falava, ia desde o social até as nossas vidas privadas e cotidianas também, né? Com nossos trabalhos, com nossos medos, com as nossas notícias, né? A gente foi se nutrindo aqui, né? E se fortalecendo, né?
E se fortalecendo, pois é, se nutrindo e dando sentido para nosso comportamento, né? Estratégias. Uma troca verdadeira, né? Então, a minha homenagem a nós é trazer o Bispo do Rosário, que em situações difíceis se organizou. Achou um sentido para a existência dele e criou muito. E tem uma frase, agora como você... que ele queria ser enterrado com ela, mas eu acho que os que já estavam de olho na arte dele não enterraram ele com a roupa que ele fez, porque ela estava na exposição. E ele fazia desfiando, né, os tecidos da roupa do hospital para bordar. E aí tem a história dele, é muito... E aí eu peguei uma carona nessa questão da razão, porque a loucura é como se fosse uma falta de razão. Ai, Regina, você falou uma coisa agora, eu ganhei um livro uma vez, há muitos anos, uma professora que trabalhou comigo, chamado Educador, Vida e Morte. E ela me deu esse livro com uma dedicatória, que tinha uma frase, como uma epígrafe, assim, que era do Nietzsche, quer dizer, que o Nietzsche disse que a loucura é a falta de um amigo. Então, você agora, quando falou isso, né, dessa loucura como falta de alguma coisa, e a falta é do amigo, porque quando você tem, como você deu o exemplo do nosso grupo aqui, o amigo, a escuta, o acolhimento, não tem loucura, tem razão, né? Eu acho que junto com aquilo que o Newton trouxe mesmo. Né? Da razão para o encontro também. Da razão para o encontro. É muito bonito isso. Eu tinha mandado primeiro, mas ninguém comentou muito, e aí, porque eu tinha tirado do meu conjunto de fotos, mandado para o meu e-mail, eu não sabia como mandar para o WhatsApp. Então, mandei uma coisa sobre a guerra, que o Marco achou uma provocação, que é uma peça de teatro que eu vi, As Mulheres na Guerra, há muito tempo atrás, e eles mostram o ponto de vista do feminino na guerra é diferente do ponto de vista do masculino. Mas eu botei lá, mas eu acho que esse era o que eu queria trazer. Também. Eu queria trazer o Bispo do Rosário. Eu vou dar uma olhada depois, eu vou dar uma olhada nas mensagens do grupo. A mulher, ela fala das perdas na guerra, né? Mas eu pensei muito, Regina, pensei muito também em relação ao abuso sexual que as mulheres sofrem nas guerras. Muito, essa violência que destrói, né, toda a sociedade. Então, isso, quando você colocou, eu pensei muito nisso, principalmente com relação às guerras, né, que o Japão proporcionou, eles têm essa questão, né, das mulheres conforto, né, então isso tudo é também muito forte, muito... elas não falam elas falam das perdas, porque elas estão na perda. Né? Eles mudaram a lei judaica por conta de uma guerra onde as mulheres foram estrupadas pelos romanos e engravidaram. E a própria criação de Roma, eles poderem receber aquelas crianças, eles transformaram que judeu seria o que nascesse de útero judaico. Então, e a criação de Roma, né? Das Sabinas. A questão de Roma, é isso mesmo. Eu li um artigo super... Isso. Gente, sem querer ser chato, olha o tempo. Não, acho que... Mas eu queria falar de um filme que eu vi em que a personagem ela emudece, né, na guerra, e ela não fala mais. É muito bonito, é sobre as guerras na Sérvia, na Croácia, como que chama aquela região? É muito interessante, porque vai de encontro a isso que a Hilda falou, né? Essa questão de que ela não tem mais nada a dizer. Ela perdeu tudo, ela perdeu ela dela mesma. É muito interessante esse filme.
É um filme... Essa peça foi maravilhosa, que eu vi também. E quantas, né? Mas pronto, é isso. Uhum. E quantas? Somos guerreiras, né? As mulheres são guerreiras. Quem é o próximo? Quem é? É o Oswaldo, né? É. Posso tentar falar, né? Mas tá todo mundo querendo falar muito de coisa, vou tentar, tá? Mas assim, eu escolhi um tema, uma música, no caso, que remete ao acaso, né? No caso, e que o acaso essa música mostra bem o que é inteligência emocional, tá? Então, já que pegando um gancho no que o Newton trouxe, né? A emoção, de fato, é inato dos animais, não é só do ser humano, não, é inato dos animais, tá? Então, é o recurso de sobrevivência que tem a partir do momento que foi se construindo, né, a vida. Então, já vem desde os animais assim, as emoções. Então, não é uma coisa exclusiva do ser humano, não. A única diferença, o que diferencia o ser humano dos animais é a racionalidade. E aí, sim, então, os primeiros humanos que existiram, assim, semelhante a nós, né, estima-se entre 250 mil anos e 80 mil anos. Tá? Então, é uma faixa grande aí de... Né, primeiro vieram um tipo de humano, foi então, então se não se tinha nada de racionalidade, quase, né? Então, ele tinha que aprender como trabalhar, desenvolver a racionalidade. Tanto que os filósofos, como eu comentei, os filósofos, para poder chegar na racionalidade, começaram a ser os matemáticos. E aí, a partir da racionalidade, conseguiu, de fato, sim, ter uma compreensão melhor. A música é Boa Sorte. Tá? Então, você vai botar para a gente ouvir? Não vou botar, porque assim, eu pensei, mas foi falado que não poderia botar música por conta de direito autoral. Dos direitos. Pode cantar, então, Oswaldo, canta um pedaço para a gente. Vou tentar cantar aqui. Canta, pode cantar. Vou cantar. A gente não vai rir, eu não conheço essa música, não. Boa Sorte é da Vanessa da Mata e o Ben Harper, tá? Assim, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que quero, eu sinto, não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. Aí depois entra o Ben Hart cantando em inglês. Well, that's it. There's no way. It's over. Good luck. Né? E assim, aí depois começa a repetir, tá? Então, assim, sorte e azar são coisas do acaso, tá? E sendo coisas do acaso, para a pessoa, quando ela tem a inteligência emocional, ela lida bem com isso. Então, principalmente separações, no caso, né? Vou falar especificamente então, de separações. Tá? É difícil uma separação, né? No caso, um divórcio, separação de qualquer entre pessoas, né? Então, aqui, como o paralelo foi feito, foi assim, a separação de um casal, né? Um homem e uma mulher. E se eles realmente, como eles, digamos, tinham inteligência emocional, eles conseguiram separar e podendo até falar, é pesado, né? Continuar vivendo, quero, mas não mudará, né? Então, todas essas frases bem curtinhas assim, que demonstram, de fato, que têm inteligência emocional. Quando não tem, é porque dá briga. Então, vamos entender, então, por que é a briga. A briga já é o lado irracional do ser humano. Quando alguém briga, é porque permitiu o seu lado animal prevalecer na condução da situação. E daí é que dá os conflitos, uma série
de dificuldade na relação e acaba sendo irracional, né? A pessoa ela simplesmente não tem mais, perde a razão e não consegue dar continuidade de forma inteligente. Então, então, para entender o que é inteligência emocional, precisa de conhecer duas inteligências nossas, que é a intrapessoal e a interpessoal. A intrapessoal é aquilo que a pessoa é o que ela traz. E interpessoal é como ela consegue relacionar com outras pessoas. Então, se ela não trabalhar bem a intrapessoal, ela não consegue ter inteligência e perceber a inteligência interpessoal, e é aí que começa os conflitos. Então, foi nesse sentido que eu quis trazer essa música, porque ela fala que realmente o acaso, né, é acaso. Pode dar sorte. Então, conta aqui para a gente que foi uma sorte você encontrar esse grupo. Nossa, eu estava pensando no grupo. Ô, Regina, você adora provocar, Oswaldo. Foi. Porque assim, muitas pessoas... Eu adoro provocar. Você adora provocar, Oswaldo. Sou provocadora. É mesmo. Implicante, eu sou implicante. Ele ainda vai virar um militante petista. Ah, difícil, hein? Eu acho bem difícil, mas... Eu vou levar o Oswaldo lá nas quebradas da Zona Oeste. A minha inteligência interpessoal me diz que quando ele traz essa música, ele quer expressar esse sentimento da sorte de ter parado nesse grupo. Primeiro ele se deparou comigo no encontro da supervisão, que eu espremia ele lá de todo jeito, e ele também estava fazendo a tese dele, né? Mas você vê, ele não desanimou comigo, veio para cá. Não, é isso que eu estava pensando, né? Porque o acaso, esse grupo aqui se fez meio ao acaso, porque o Marcos foi convidando. Um dia eu apareci, nem sabia nem como é que eu tinha aparecido aqui, eu cliquei no negócio lá, e muitas pessoas entraram e saíram, né, desse grupo. Então, teve o acaso e depois a persistência de quem quis depois ficar, teve já não a é mais persistência. acaso. Aí você já saiu do acaso. O acaso foi o começo, e a permanência já é racional, né? Já não é mais já coisa... é racional. Não é coisa mais... Oswaldo, e tem aquela música do Chifrante, que o acaso me ajuda, né? Quando eu estou distraída. Não, é coisa de escolha, né? É escolha. Você escolheu ficar. Escolha por motivos diversos, não apenas racional, né? Sim, não, é escolha. O acaso reuniu, e aí quem escolheu ficar, ficou e está aqui hoje. Eu gosto muito dessa ideia de acaso, sabe, Oswaldo? Essa ideia de acaso, sorte, é uma coisa que eu acho que é isso, né? A vida ela é composta disso, né? Depois, assim, a hora que a gente tem, eu sempre falo assim, é sorte de quem tem sorte, né? Porque tem pessoas que têm mais sorte mesmo, né? Sei. 10 minutos. 10 minutos. Isso. Sei lá, eu já não acho sorte assim, sabe? E eu acho o acaso legal também. É acaso, mas pode se transformar numa coisa, né? Você que faz a partir dali. Gostei muito. Eu já não tenho muito esse pensamento assim, tipo, sorte. Eu acho assim, eu já vou mais para o outro lado, tipo assim, um merecimento. Então, se você conquistou alguma coisa ali, porque você lutou, você fez para merecer. Então, mas tem gente que tem mais sorte que outras, né? Ganha mais na loteria, por exemplo. Eu, por exemplo, não ganho nem mas tem que jogar também, né, cara? Tem que jogar, é verdade. Eu não vou ganhar nunca. Foi merecimento. Mas todo mundo merece. Quem vai falar agora? Soninha e eu gostei também. Merecimento, eu acho. Se a gente não conseguir acabar hoje... Quem que vai agora? Tem Soninha e Vera ainda. Eu? Bom, você não preparou nada? O Marcos quer falar. É uma coisa para ter preparado, Sônia, para trazer. Não é para... Mas o Marcos quer falar alguma coisa. O Beto também quer falar. Deixa o Beto falar.
Não, eu ia perguntar se a gente comentou já todas as coisas que o Oswaldo trouxe sobre o acaso, uma pergunta só, antes de passar para outra pessoa. Eu acho que não. Não comentou, não. E eu acho que é mais fácil relaxar e entender que vai ter outro encontro, porque... Também acho. Não sei. Aí a Sônia também prepara alguma coisa para não vir de improviso, aí, né? Prepara uma coisa que você queira trazer para o grupo. Mesmo porque está sendo tão bom, né? Está animando tanto. Eu acho. Estão sendo reuniões, né? A gente não a gente não tem pressa, né? Exato. Certo, eu já preparei, tem um poema. Não tem pressa, não, porque metade do grupo já se aposentou. Não é agora, Sônia, porque o quê? Metade do grupo já se aposentou. Ele é provocador igual a Regina. Aí a gente pega o verso da música que diz assim: não tenho o que dizer, são só palavras. Não, a gente quer ter pertinho. Quer ter pertinho. Você falou, Beto, a gente quer ter pertinho. Beto comenta a música do Beto, provocador. Eu vi o Beto dela. Ela do acaso. Vamos lá. O Marcos quer falar alguma coisa. Sim, o Marcos. Ele levantou a mão. Ele falou que faltam 10 minutos. Não, Marcos Navarro. Navarro. Eu gostaria de contribuir com o pensamento aí da questão da racionalidade sobre razão, o tema aí central. Eu trouxe uma reflexão para a gente conversar. Primeiro, né, sobre o ponto de vista da razão, o poder de destruição do que a pessoa levantou na questão política. O poder da destruição, da falta de razão, com o uso da mídia para atacar posições. Eu não estou falando aqui que eu sou de direita ou de esquerda, é só para a gente pensar o Brasil que nós construímos da campanha de 2018 para cá, dando como resultado o nosso Brasil atual, onde se destruiu muitas famílias por briga à direita ou à esquerda, muitas famílias brigaram, não se conversam mais. Aumentou os ataques às mulheres, aos LGBTs, aos índios, aos quilombolas. Então, saiu do armário muitas pessoas, seres estranhos, que não são tão humanos. Acredito que estejam mais para a irracionalidade, para a gente pensar qual que é a nossa humanidade dos brasileiros. Eu falo aqui como uma pessoa do interior, eu nasci na capital, mas eu estou vendo que o nosso país está se destruindo e nós somos pessoas formadores de opiniões que podemos mudar isso. São professores, são pessoas aqui, mestres, doutores. O que a gente está fazendo, por exemplo, para aquelas pessoas que têm mais idade? Eu quero trabalhar com projetos que criam oportunidade, porque agora a gente vai se aposentar somente com 80 anos. Será que a gente vai ter saúde para tanto? Então, um pouquinho para a gente refletir, porque eu tenho essa preocupação. Aumentou a questão para a gente trabalhar mais, né? Vai aposentar com mais idade, mas nós temos mercado para toda essa gente. É só um ponto de reflexão, talvez se a gente puder tomar de novo este ponto, mas acho que é muito importante. Nós estamos criando uma nação que nós não temos nenhum rumo, nenhum destino para essas pessoas que são nós, acima dos 40, 50 anos, já não tem mercado de trabalho para tantos. Então, era essa reflexão que eu queria trazer para a gente acomodar toda essa mão de obra que é muito produtiva, tá bom? Era isso. Prazer estar com vocês. Fantástico. Muito bom, Marco. O Marco, é o seguinte, a minha fala é muito rápida, muito pequena, que eu acho que sintetiza, né? Toda... Está muito alto, Ana? Está fechado, Ana. Teu microfone está fechado. Está fechado, eu só vi Ana. você fazendo... Não, acho que a Vera, a gente está
está querendo fazer com calma. Então, Vera, nada de pressa, nada de pressa. Vamos, não, porque é o seguinte... Vamos fazer na sexta, vamos fazer na sexta. Espera aí. O Beto fez uma pergunta se a gente tinha esgotado a discussão da apresentação do Oswaldo. Isso. Aí a gente concordou que não, que foi muito... fez meio raspando para poder acabar hoje. E concluímos que não tinha acabado a discussão da fala do Oswaldo e que iríamos continuar na sexta-feira, mais a Vera e a Sônia. Foi isso? Eu não vou estar na sexta-feira, né? Você não vem? Aqui. Não vem. Sexta, não. Sexta ou segunda? Sexta eu não estarei aqui, em São Paulo. Nem vou estar num lugar que tem internet tão fácil. Bom, não sei, vocês que sabem, podemos deixar para outro dia, não tem problema. Podemos deixar para terça-feira. Terça-feira não é mal. Eu acho melhor. Terça-feira. Terça não, mas o Nilton não está terça. Terça o Nilton não está. Quem não vem? Carmen não vem? Provavelmente não, tem uma reunião. Segunda você não vai estar, Vera? Segunda você não vai estar? Vera, o Marco está perguntando se segunda você vai estar na segunda? Segunda, sim. Sexta, a Márcia, não. Mas a Carmen, não. Então, eu não sei ainda. Não, vou estar, porque acaba então, cedo. Então, deixamos para segunda, gente. Eu acho que era vez segunda, então. Se eu não tiver, depois o Marco grava e eu vejo. É melhor. Talvez a gente possa deixar isso que o Marcos Aparecido trouxe, que também é uma conversa como aquela que a Soninha trouxe também, e a gente retomar hoje o do Oswaldo. Né, na sexta. Não, mas falta um minuto só. Acabou. Então, na sexta a gente começa com o do Oswaldo. Eu acho que na sexta a gente deve retomar a do Oswaldo. E o Marco, talvez, porque o que o Marco trouxe tem a ver com a fala do Newton. Não é? Tem a ver com a do Newton, Então, a gente poderia esgotar o que o Oswaldo trouxe e talvez colocar o que o Marco apresentou sobre a fala do Newton. Eu não sei, gente. E a gente deixa o que for de novidade de apresentação. Que a Vera, que seria só a Vera. Só a Vera. A Sônia. A Vera e a Sônia. Aí, segunda-feira, seria a Sônia e a Vera. Tá bom, gente. Tá bom. Então, segunda-feira, né? Eu falo. O que, Beto? Não entendi o teu recado. Não, eu estava só confirmando. Só estava confirmando o que você está dizendo. Segunda-feira a gente fala sobre o Marco. Não, segunda-feira a gente vai Marco Navarro, né? Isso que eu estou falando Navarro, e que eu acho melhor para não confundir com outro Marco. Um é Marcos e o outro é Marco. Não, mas o que o Marcos Navarro trouxe, a gente continua na sexta, não é isso que eu estou entendendo? Isso. Na sexta. Tá bom. Junto com a história do Oswaldo. Eu acho que tem a ver com o que o Newton expôs, obviamente, que o Marcos Aparecido trouxe essa reflexão, mas a gente, essa reflexão que ele colocou, a gente já vem discutindo isso ao longo desse tempo todo, né, que a gente está no grupo. Então, é importante ele trazer para rever, inclusive, esses nossos pensamentos, mas é o que a gente diariamente, praticamente, trabalha já esse assunto que o Marco trouxe. Mas como ele está novo no grupo, a gente, obviamente, na terça-feira discute... Na sexta. Interessante, é verdade. Vamos dar um apoio para ele. Terça. Terça. É porque a Vera não vem na sexta. Sim, mas é o assunto da sexta. E na segunda você apresenta, Vera, tá? A Sônia e a Vera. Vai ser ótimo, porque é por último mesmo, e é uma coisa pequena, que eu acho bonita, não sei se vocês vão gostar, e que eu acho que identifica o grupo. Tá bom. Amanhã é feriado, sexta a gente conversa sobre o Oswaldo. Isso. E sobre o Marcos, o que ele trouxe, na segunda vocês apresentam. O Marcos vai vir na sexta-feira?
Sim, ele vai apresentar, né? Tá bom? Ó, gente, eu queria só deixar bem pontuado que, já que a gente vai falar sobre a questão do Oswaldo na sexta-feira, então todo mundo tem que estudar um pouco melhor. Por favor. Eu queria que ele pusesse a letra da música. Ele e a Regina, o par provocador desse grupo, meu. Olha, mas vale a pena escutar, Ivone. Escuta com a música, que é muito lindo. Eu coloco a letra. Eu coloco a letra. Sim, the end. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Sexta-feira. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijo, bom feriado. Beijo, tchau.